Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Eu sou Irandi Protásio, um dos membros do Lar Ismael. E este é o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. Nós estamos hoje com uma história muito bonita que nós tiramos de um artigo da Federação Espírita do Estado do Paraná, chamada Da África, um Cirineu. É uma história de Simão Cirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar a sua cruz. E falar de Cirineu é algo que toca muito profundamente em nós do Lar Ismael, que abrigamos o projeto Cirineu, que auxilia aos nossos irmãos mais necessitados. Então, o artigo começa dizendo: os evangelistas, ao relatarem no Novo Testamento os fatos da prisão até a morte de Jesus, eles omitem pormenores macabros e violentos, o que deixa claro que eles estavam interessados em ressaltar o essencial naquela tragédia que ocorreu, ou seja, a serenidade do Mestre, um pensamento de conforto para as lágrimas das mulheres de Jerusalém, uma lembrança para sua mãe e o discípulo ao pé da cruz, o perdão aos responsáveis pela sua morte, uma frase de conforto aos deditosos ao seu lado. Os apóstolos queriam então trazer tudo que o Mestre nos ensinou através do amor, dos princípios da moralidade. E continua: do vale de Tiropeion, que significa fabricantes de queijo, e o nome foi dado pelo historiador judeu Flávio Joséfo. Ele diz que o vale é uma ravina de relevo acidentado, situado na cidade antiga de Jerusalém, que na antiguidade separava o Monte Moriá do Monte Sião, adjacentes ao Vale de Jena, onde foi condenado Jesus. Jesus percorreu, subindo com o patíbulo nos ombros, 0,5 quilômetro em linha reta, até chegar à saliência da rocha conhecida como crânio, por causa da sua forma lisa e arredondada, Calvário em latim, Gólgota em aramaico. Possivelmente, por ter dado ênfase ao que mais impressionou no Celeste Amigo, desde o momento da prisão, o julgamento arbitrário e a execução da sentença infamante, é que igualmente foram lacônicos quanto a um personagem daqueles momentos. 3 dos evangelistas dedicam um versículo ao episódio, limitando-se a escrever que encontraram um homem de Cirene chamado Simão e obrigaram-no a levar a cruz de Jesus. Mateus, no capítulo 27, versículo 32, ele diz: enquanto saíam, encontraram um cirineu de nome Simão e o requisitaram a fim de que carregasse a cruz dele. Já em Marcos, no capítulo 15, versículo 21, requisitaram um certo Simão Cirineu, o pai de Alexandre e de Rufo, que passava vindo do campo a fim de carregasse a cruz dele. E Lucas, no capítulo 23, versículo 26, e quando o conduziram, tomando a Simão, um cirineu que vinha do campo, puseram sobre ele a cruz para levá-la atrás de Jesus. Durante o período do Segundo Templo, muitos judeus viviam fora de Israel, e a cidade de Cirene, no norte da África, foi um dos principais centros da diáspora. Ou seja, o termo diáspora, dispersão, define o deslocamento normalmente forçado ou incentivado de massas populacionais originárias. Geralmente se atribui o início da primeira diáspora judaica ao ano 586 a.C., quando Nabucodonosor II, imperador da Babilônia, invadiu o reino de Judá, destruindo a Jerusalém e deportando os judeus para a Mesopotâmia. Mas essa dispersão se inicia antes, em 722 a.C.,
quando o reino de Israel ao norte é destruído pelos assírios e as 10 tribos de Israel são levadas como cativas à Assíria. Judá passa a pagar altos impostos para evitar a invasão, o que não será possível negociar com Nabucodonosor II. Os judeus foram invadidos várias vezes. E nestas duas ocasiões, esses invasores conquistavam a terra e trocavam a população de lugar. Aonde eles haviam conquistado primeiro, pegava aquela população, levava para Jerusalém. Pegava a população de Jerusalém e dispersava entre vários núcleos de cidades conquistadas. A presença e a influência dos judeus de Cirene é refletida em várias passagens do Novo Testamento. O mais famoso é o trabalho de um judeu de Cirene chamado Simão, que carregou a cruz de Jesus. Muitos supõem que Simão era um africano, e há muitas representações de Simão de Cirene na iconografia. Então, iconografia é um estudo descritivo da representação visual de símbolos e imagens, sem levar em conta o valor estético que possam ter. Então, essas iconografias da igreja, como um homem de pele escura, é mais provável, porém, que ele não era um nativo da África, mas que tenha se estabelecido lá como milhares de outros judeus o fizeram. Cirene era uma colônia agrícola da Grécia, de acesso quase impossível pela presença rival de Cartago. Os cartagineses foram um povo de origem fenícia, cuja cultura era rica e viviam sob o governo de um senado, tal como ocorria com os romanos. Os barcos cartagineses beiravam a perfeição. Assim, a principal cidade da Fenícia se firmou como potência naval. Os cartagineses dominavam portos e rotas de distribuição e, assim, estenderam sua influência pelo norte do continente. Cirene estava situada na costa da Líbia. Foi construída no ano 631 a.C. e teve grande vitalidade. Desde o ano 75 a.C., passou a ser província romana e ali moravam muitos judeus. A cidade de Cirene tornou-se próspera e famosa por produzir grãos, lãs, pela criação de cavalos e a rara erva silphium. O nome do genérico vem de uma palavra antiga da Grécia, para uma planta do norte da África, cuja identidade se perdeu. Era conhecida no Império Romano, pois seu caule era comestível, bem como suas raízes, normalmente servidas com um petisco marinado em vinagre. Cozida junto com lentilhas, a erva atuava como conservante, e criadores de carneiro e ovelhas obtinham carnes mais macias se alimentassem seus animais com silphium. Suas flores amarelas eram matéria-prima para perfumes, ao passo que a seiva, depois de desidratada, podia ser ralada para tempero a pratos como flamingo grelhado. O condimento, conhecido como laser, era fundamental na alta cozinha do Império Romano. A erva tinha ainda aplicações médicas e era usada para uma série de condições, de hemorroidas à mordida de cães. Por fim, silphium era útil no quarto, além de afrodisíaco. A erva podia ter sido um dos primeiros métodos anticoncepcionais por seu poder de purgar o útero. Essa planta rara foi orgulhosamente retratada em muitas moedas cirenenses e foi destacada por suas qualidades medicinais no mundo antigo. Heródoto, História, livro 4. O significado dessa cidade de Cirene para os estudos bíblicos é que durante o período do Segundo Templo, Cirene foi um dos principais centros de diáspora judaica. Os habitantes judeus de Cirene eram totalmente envolvidos nos assuntos mundiais, intimamente ligados a Jerusalém e outras comunidades judaicas em todo o Mediterrâneo. É muito provável
que os judeus de Cirene foram fundamentais para a comercialização da famosa planta Silphium em todo o Mediterrâneo. O Novo Testamento registra que alguns judeus de Cirene, seguidores de Jesus, foram responsáveis pelo primeiro abrigo gentil em Antioquia. Assim, pois, os que foram dispersos por causa da perseguição que ocorreu em conexão com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, levando a palavra somente aos judeus. Mas alguns deles, homens de Chipre e de Cirene, que foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e um grande número de pessoas creram e se converteram ao Senhor. Consta em Atos, no capítulo 11, versículos 19 a 21. Os judeus de Cirene eram judeus da diáspora, zelosos em sua fé ancestral, mas muito mais abertos e mais confortáveis com a cultura helenística e a língua grega. Parece que Deus os usou para liderar a missão deliberada do evangelho aos não-judeus. Um homem chamado Lúcio de Cirene foi um dos profetas e mestres em Antioquia, consta em Atos capítulo 13, versículo 1. E depois, Paulo de Tarso foi chamado para ensinar em Antioquia, precisamente por causa de sua experiência e chamado para alcançar os gentios. Consta também em Atos, no capítulo 11, versículo 25. Simão, o sirineu, era homem do campo e do trabalho rude. Não gostava de ajuntamentos e confusões. Embora não odiasse os romanos por instinto e sistema, não queria jamais ter nada a ver com a autoridade, nem com a justiça, nem com o exército. Pouco se sabe a respeito dele. Os evangelhos não nos permitem elucubrações mais profundas a respeito da sua personalidade. Homem de Cirene, Cirineu ou Simão, como denominam Marcos e Lucas, foi requisitado por um oficial romano a carregar a cruz do prisioneiro que, enfraquecido, sucumbia no caminho àquele peso. Como representante da autoridade, o procurador Pôncio Pilatos, o militar tinha aquela prerrogativa. Tudo que lhe envolve a vida permanece na obscuridade, o que com certeza inspirou a um italiano escrever a respeito do que teria ocorrido ao homem de Cirene após o contato com o mestre de Nazaré. Permitimos-nos aqui, ao sabor do que o próprio escritor denominou de lenda, apresentar uma versão tocada da gratidão daquele que é o nosso modelo e guia. Simão vinha do campo e pretendia entrar em Jerusalém rumo à sua casa naquele dia. Viu o cortejo, tendo à frente soldados romanos a pé e a cavalo, conduzindo condenados ao suplício. Não era algo anormal para aquela época. Mas a gente faz uma reflexão. Simão vinha do trabalho, local de luta e aprendizado. Entraria em Jerusalém, local do templo, onde a espiritualidade, naquele momento, acolhe o espírito cansado das lutas do mundo e o orvalha de paz e luz, para que pudesse demandar ao seu lar e levar consigo o que colhe no templo do amor e que esparge envolvendo a todos. Mas antes de entrar no lugar sagrado, necessita fazer um último trabalho, ao qual somos muitas vezes chamados quando a caminho do lar. Aí encontramos alguém em situação difícil necessitando de auxílio. E naquele momento eu preciso fazer alguma coisa para poder entrar no templo do amor. Um deles caiu de mau jeito, já incapaz de carregar a cruz. Simão, porque não pudesse passar através da multidão, parou de encontro ao vão de uma porta. Vejamos,
Quantas vezes paramos em frente a uma porta sem nos decidir a entrar, impedidos de prosseguir pela multidão dos nossos conflitos e dores? Nós não encontramos uma forma de ir, envolvidos nas grandes confusões que criamos, numa problemática indecifrável, quedamos ali sem sabermos como continuar. Foi então que o centurião o descobriu e, percebendo que ele era forte, chamou com a mão e com a voz. Muito interessante o que ele diz aqui. Chamou com a mão e com a voz. Venha cá. E só despertamos quando estamos naquele estado meio que paralisados, sem sabermos para onde vamos, porque a porta está ali e eu não consigo entrar porque a multidão dos meus problemas me impedem a dar um passo para a frente. Despertamos então para o que nos compete fazer, mesmo a contragosto, quando recebemos o chamado firme de mão e voz. Por isso Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que sofreis. Neste momento, nós despertamos. Opa, peraí, eu posso ir ali. Ele pediu para ir ali. Ir a ele. Nós despertamos. A uma ordem assim dada, não havia como se esquivar. Resmungando intimamente, o sirineu acomodou sobre o ombro o instrumento de suplício e se encaminhou para a frente, ansioso de se libertar daquela carga e da raiva. E é assim que nós agimos. Nós obedecemos a ordem firme. Ali nós não podemos recuar. Não temos como ir para um lado ou para o outro. Não conseguimos retroceder. Nós temos que pegar a nossa cruz e a cruz do próximo e caminhar. Esse é o chamado que nós obtemos quando estamos paralisados. Aí, tendo que obedecer a ordem firme que foi dada, né, nós ficamos extremamente insatisfeitos, porque o nosso caminho era para o lar. Mas de repente aparece na nossa frente uma multidão tampando a nossa passagem e nós somos obrigados a fazer algo por alguém. Não era aquilo que eu tinha programado. O que eu tinha programado era sair do meu trabalho e ir direto para a minha casa. Mas, neste momento, surgiu ali um necessitado. Alguém que está precisando de alguma coisa. E, então, eu me incomodo com aquilo. Eu xingo, eu brado, eu resmungo, mas vou ter que agir diante daquela situação imprevista para mim. E aí é o momento em que nós pegamos a nossa cruz, pegamos a cruz daquele que está necessitado e vamos para a frente. Não tinha outro destino a não ser ir para a frente. E quantas vezes no nosso caminho nós não encontramos situações de pessoas necessitadas do nosso auxílio naquele momento. É uma pessoa que estende a mão pedindo uma moeda, é uma pessoa que cai na rua com algum tipo de problema, é alguém sem roupa com muito frio, é alguém que suplica uma palavra, ou é alguém muitas vezes nos pedindo uma informação, coisa simples, mas na nossa vida agitada nós não temos tempo a perder com as pessoas. Não observamos que tem alguém triste ao nosso lado. Não observamos que alguém passou cabisbaixo, cheio de problemas, cheio de dores. Embutidos em nós mesmos, não vemos o próximo. Porque a multidão de problemas que nos assolam, ela encobre a nossa visão. Só nós sofremos. E aí, nós queremos rapidamente resolver aquela situação, né? Nos desvencilhar daquele fardo e irmos para o nosso destino, sem
tomarmos conhecimento da situação daquele que está ali ao nosso lado. Não queremos nem saber o que aconteceu com ele, o porquê que ele está naquela situação, para podermos melhor atendê-lo. Porque para praticarmos a caridade real, nós temos que nos tornar mais íntimos. E esse se tornar mais íntimos é transbordar-nos de amor por aqueles que estão ali em situação difícil. Perguntar o nome, aonde mora, qual a condição, quer que leve em casa, qual é o auxílio que eu posso prestar, com carinho, com amor. Ao contrário, nós realmente damos ali a moeda e vamos embora, porque nós temos que trabalhar, temos que enfrentar o nosso dia a dia. E nós não pensamos mais naquela situação. A dor do próximo não dói em mim. O condenado apresentava um rosto abatido, empapado de suor e riscado de filetes de sangue que escorria em virtude dos ferimentos causados pela coroa de espinhos enterrada em sua cabeça. A cruz pesava sobre os ombros fortes de Simão. Enquanto caminhava, evitava olhar o prisioneiro, pois não suportava sangue, quando começou a pensar na vida. Em seu pequeno campo, a água era escassa. Os ratos tinham causado danos à cevada. Seu filho mais velho, Alexandre, estava muito mal e ele ainda deveria providenciar o necessário para a Páscoa. Viera da sua nativa Cirene há poucos anos. Não conhecia quase ninguém na Cidade Santa. Desconhecia os acontecimentos daquele dia. Não sabia quem era o prisioneiro. Mal chegou ao Calvário, desceu a cruz e, dando-se conta que ninguém mais atentava para ele, esgueirou-se por entre os ajuntamentos de pessoas e demandou a casa. É assim que nós praticamos a caridade forçada, não é? Nós vamos lá e eu vou dizer porque isso aconteceu muito comigo. Minha mãe me chamou muitas vezes para ir a um asilo, para ir visitar uma tia doente, para acompanhá-la no seu trabalho caritativo. E eu ia, mas de muita má vontade. Então ia fazer aquela sala, conversava, tudo, e doido olhando no relógio para ver que hora que minha mãe ia, né? Vambora. E assim nós agimos, até que nós somos chamados firmemente e conseguimos despertar, compreender que aquele trabalho é super importante, o auxílio àquele que está necessitado, nem que seja uma prece. Não é? Aí a gente se esgueirava, vinha-se embora, graças a Deus cumpri a minha etapa, ponto. Mas não cumpriu. Por quê? Não fez de coração. A caminho, já imaginava o que lhe diria a mulher, sempre pronta a repreender e a se inflamar. Preparou-se para o temporal. E ao chegar, antes que ela pudesse abrir a boca, pôs-lhe docemente uma das mãos no ombro, uma daquelas mãos que tinham mantido agarrado o lenho destinado ao Galileu. Micale olhou o marido calma e falou de forma pacífica, o que o deixou surpreso. Depois Simão foi para o quarto do filho Alexandre, que parecia dormir, dominado pela febre. Quando o rapaz, ainda meio adormecido porque respirasse mal, fez menção de se levantar, o pai o envolveu com os dois braços e o aconchegou ao peito, buscando acomodá-lo melhor no leito. Seus filhos eram seus maiores amores. Alexandre pareceu sentir-se melhor ao contato da espádua do pai. Simão se sentia mortificado pelo peso da cruz, mas não teve coragem de afastar o filho daquele aconchego. Horas depois a febre se foi e a casa respirava alegria. O que estava acontecendo é o que a esposa desejava saber. O marido estava diferente. Naquele final de tarde, um devedor de muito tempo veio à casa e,
com desculpas pela demora, agradecendo pelo favor e a paciência, pagou integralmente a dívida. Dias mais tarde, um rapaz jovem e uma mulher foram procurar Simão. Ele fora reconhecido e indicado como quem auxiliara Jesus a carregar a cruz. A mulher chamava-se Maria e vinha agradecer, beijando as mãos misericordiosas do benfeitor de seu filho. Simão ficou sabendo então quem havia auxiliado e começou a pensar nas tantas bênçãos que recebera desde então. Então nós pensamos também, mesmo quando auxiliamos aqueles que Jesus nos envia de má vontade, resmungando, porque deixamos de fazer nossas coisas para cuidar de alguém, dar algo que satisfaça a sua fome, levar ao médico na madrugada, deixar de ir a um passeio para socorrer um amigo e muitas outras coisas, a gratidão dos favorecidos trabalha em nossa causa e acabamos sendo auxiliados por nosso turno. Pensemos no quanto podemos mudar nossas vidas fazendo bem por amor ao próximo. Não passou muito tempo para que os discípulos ou inimigos do Nazareno o procurassem desejando ouvir detalhes. E porque não apreciasse a curiosidade, ou porque, cavando um novo poço, encontrara uma ânfora com moedas e joias e desejava gozar em paz o tesouro, decidiu abandonar Jerusalém. Vendeu o campo, a casa e com a mulher e os filhos partiu para a capital do império. Graças ao seu labor, o tesouro se multiplicou. Em sua família ocorreu uma profunda revolução espiritual. Micale e os filhos foram conquistados pela palavra de um certo Paulo de Tarso e se tornaram cristãos. A casa de Simão se tornou ponto de encontro dos novos adeptos e não tardou que a história de seu encontro com Jesus viesse à tona. Por mais que se esquivasse de início, logo estava sentindo prazer em relatar pormenores que, diga-se, não eram muitos. Mas afirmava-se agradecido pelas bênçãos que passara a gozar e que ele reportava exclusivamente à bondade do Mestre da Cruz. Angariou notabilidade na comunidade cristã, embora não se considerasse verdadeiramente cristã. Na primeira perseguição, ele foi preso. Todas as provas eram contra ele. Ele chegara a carregar a cruz para o seu mestre. E em uma noite, ele foi pendurado a uma cruz. Teve seu corpo untado de betume e ardeu como um archote para iluminar os jardins do imperador. A província romana de Cirineu deu alguns filhos ilustres ao mundo, como Jason, que escreveu importante descrição sobre a rebelião dos Macabeus, e Lúcio, pregador da comunidade cristã de Antioquia, mas nenhum deles conseguiu o galardão que aquele anônimo trabalhador alcançou ao cooperar com Jesus Cristo, sem sequer conhecê-lo. Naqueles momentos de testemunho e definições muito graves. Pensando em Jesus, e naquele que o auxiliou nas estradas escarpadas do Gólgota, pense no ensejo que você pode ter de tornar-se um Cirineu dos tempos modernos, aliviando os ombros cansados e feridos de tantos irmãos que tentam superar as próprias dificuldades nos mesmos caminhos em que você está. Não se faça indiferente. Não deixe que o constrangimento o impeça de servir. Vá e ajude. É Jesus Cristo que de você necessita, como no passado necessitou daquele homem comum. É uma bela narrativa, não é, meus irmãos? Muitos exemplos que cabem perfeitamente em mim e que preciso, então, meditar sobre a minha vida, sobre como estou agindo, se estou ajudando verdadeiramente ou estou ajudando para me livrar daquela carga que apareceu naquele momento. Porque eu preciso aprender com o Mestre a agir definitivamente, fazendo por amor ao meu próximo.
pelas minhas dores, avalio a dor do próximo. Porque se a dor dele não me incomoda, eu tenho um problema muito maior. Isto já foi dito. Então, vamos todos arregaçar as nossas mangas e vamos nos tornar um sirineu. Porque neste momento, a dor é superlativa. Nós temos pessoas com grandes problemas de saúde, enfrentando não só pela Covid, mas por todos os outros motivos que já existiam antes. Nós temos muitos pais de famílias desempregados, sem ter o que dar aos seus filhos. Vamos desembolsar uma certa quantia pequena, módica, mas vamos ajudar uma família. Vamos procurar aliviar a dor de um doente. Vamos levar o lenitivo da fé, da força, da coragem aos nossos irmãos através da boa conversa, através de uma explanação do Evangelho, através da leitura do Evangelho para um, para outro. Vamos fazer da nossa vida o exemplo daquele que serve, daquele que dá por amor. Então vamos todos nós unirmos as nossas mãos. E no momento em que nós não tivermos nada para dar materialmente, vamos dar espiritualmente, através das nossas preces a todos aqueles que sofrem. Não julguemos jamais os nossos irmãos, porque não sabemos o porquê passam por tantas dificuldades. E assim como Jesus aceitou e necessitou do auxílio de um homem comum, esses nossos irmãos que estão sofrendo são trazidos por Jesus a cada um de nós para serem auxiliados com amor. Para realizarmos esse trabalho, nós utilizamos um artigo da Federação Espírita do Paraná que tem por título Da África, um Sirineu. Também utilizamos um artigo do Instituto de Estudos Bíblicos, publicado em novembro de 2014 pelo Dr. Eli Lizorquim. A Federação Espírita do Paraná, para realizar este trabalho, ela utilizou-se dos seguintes livros: Morrer em uma Cruz, no livro Vida de Cristo, no capítulo 16, escrito por S. Garofalo. O Sirineu, no livro Testemunha da Paixão, 7 Lendas do Evangelho, no capítulo 4, Giovanni Papini. Caminho do Calvário, no versículo 2, capítulo 187 do livro Jesus Nazareno, de Huberto Holden. Jesus e o Sirineu, do livro Vida e Mensagem, no capítulo 9, de Raul Teixeira. O Dicionário Enciclopédico da Bíblia, na 3ª edição, Verbetes Sirene, de Van den Born. A Enciclopédia Mirador Internacional, no seu versículo 10, Verbete Grécia. Foram estas as fontes utilizadas pela Federação Espírita do Paraná. E assim, meus queridos irmãos, aprofundemo-nos nesse tema, buscando estas referências para termos maiores detalhes, né? E conhecermos essa história belíssima de Simão o Sirineu. E tornemo-nos então um sirineu, trabalhando para o próximo junto com Jesus. Nós do Lar Ismael agradecemos a cada um de vocês por sempre estarem conosco nestes momentos dos nossos vídeos que procuramos trazer o Conversando sobre Jesus. E que a paz desse Mestre permaneça em todos os seus corações, agora e sempre.